nós possamos realmente usufruir da melhor forma possível tudo que nós vamos trazer. Quando eu digo nós, somos nós encarnados e essa quantidade de espíritos desencarnados que está aqui conosco. Bom, esperança em tempos difíceis. Por que esse tema, né? Pela observação do que está acontecendo conosco e pela certeza de que nada está perdido. Então, como acredito muito em Deus, a quem agradeço mais essa oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade que a casa me deu, para a gente novamente estar aqui falando de Deus, através do que Cristo traz para a gente de Deus e através dessa doutrina de amor, que é a doutrina espírita, que na realidade é o grande instrumento que nós temos para o nosso crescimento. Quando a gente vai falar em esperança em tempos difíceis, eu vou simplesmente deixar para que a gente perceba se nós espíritas, com todas as informações que chegam até a gente, se a gente realmente temos que achar que está tudo perdido, que está tudo sem saída. Eu quero começar em Provérbio 20:12. Esse provérbio é um provérbio assim, que tem mais de 300. São muitas pessoas que falam sobre ele, mas o Ricardo, se não me engano, foi o que mais trouxe esse provérbio. Eu quero mostrar uma coisa bem simples. Eu quero começar do simples para a gente poder ver como as coisas são simples. Ele fala nesse provérbio e nesse versículo. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez há anos. Coisa bem lógica, bem simples. A questão é que são coisas simples e lógicas, principalmente para nós que somos espíritas, que adotamos uma doutrina de uma fé raciocinada, onde não somos obrigados a aceitar nada. Tudo que eu vou falar aqui, qualquer palestra, você não tem que aceitar, tem que passar pelo crime da razão. Coisas simples. E Jesus está lá em Mateus 13:15, ele vai dizer assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás. Eu falo quase 2000 anos porque a gente sabe pela história que ele começou, né, a falar que a gente reunida a partir dos 29, 30 anos dele. Como é que estamos chegando no ano 2029? Eu falo que é quase 2000 anos. Mas eu estou trazendo isso para hoje, como se eu estivesse falando isso para a gente agora. Porque o coração deste povo está endurecido, é o que nós estamos vendo aqui. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos. Para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Aí que está a maior dificuldade, compreender com o coração. Quando a gente observa Jesus, quando a gente observa as informações de Jesus, o que ele passa para a gente, temos que entender que ele falava para o Espírito. E muitos de nós começamos a criar situações. Eu já vi alguém dizer que cada vírgula que se mudou lá no Testamento é uma religião nova que surge, interpreta-se de maneira diferente. E Jesus continua: se convertam e eu escuto. Então, assim, uma vez que nós realmente compreendamos, passamos a compreender esse ensinamento de Jesus, que ele veio trazer para nós, ele veio com uma segunda grande revelação, né? Moisés, a primeira dizendo que só existe um Deus, e ele com uma segunda revelação dizendo que esse Deus é amor, falando de amor da gente. Então, quando nós compreendemos isso, principalmente através dessa doutrina de amor, que é a doutrina espírita, que foi prometida por ele, né, aquele Vucari que está aí conosco, nós vamos entender que, tendo realmente a compreensão das informações, dos ensinamentos de Jesus, a nossa forma de ver o mundo é diferente. E lá no versículo 16, ele complementa dizendo assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, é o que nós estamos aqui propondo aqui. Que seja bem abençoado os nossos ouvidos, porque nós ouvimos e nós estamos vendo toda a situação. Mas como é que nós estamos atuando
diante de tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo no nosso momento, no nosso mundo atual. Nós temos que agradecer muito a Deus a oportunidade de estarmos vivendo num momento de transição. A gente vai ver ao longo da palestra que realmente nós estamos num momento de transição. Tudo que a gente vê acontecer de ruim, de maldade, isso são coisas que estão acontecendo, ainda vão acontecer por algum tempo, mas está no final, está terminando para o nosso planeta. Bom, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, então, ao longo desse nosso período encarnatório? Né? Os distúrbios causados pelos agitadores que visam a guerra e a discórdia entre os irmãos encarnados. Isso em todos os níveis, do micro ao macro, daquela pequena família, daquele pequeno grupo ao grupos extremos. Estamos vendo e ouvindo que o mal, sempre agindo de forma inteligente, sem escrúpulo, tende a sair aparentemente à frente do bem. Porque o mal ele é austero, ele é astuto, e o bem ele é tímido. Uma reunião mediúnica, quem participa, uma reunião mediúnica espírita, verdadeiramente espírita, eu falo verdadeiramente espírita porque tem muitos que se colocam como espírita, mas não é uma reunião espírita. O espírito só tem um. Nenhum dialogador vai chegar e vai expulsar o irmão que chega carente, vai falar a palavra. Não, é pelo amor, é sempre pelo amor. O que nós estamos vendo e ouvindo? Esse momento de incerteza com relação à melhora de quadros tão perversos e de difícil aceitação em nossos corações, de problemas tanto no âmbito global quanto no nosso foro político. Qual de nós aqui, aí eu vou falar mais desencarnados, que os desencarnados estão aí querendo encarnar e vão preparar, mas qual de nós encarnados que não temos dificuldade, que não passamos por problemas em nossa vida? Mas eu digo que se não tivermos problema, uma vez que você olhar e falar, não tem problema nenhum, vai desencarnar, não tem mais necessidade de ficar aqui, porque essa é a nossa jornada aqui no planeta. Os atuais tempos de relação planetária. Então, olha só, tudo isso que nós estamos vendo, aí olhando para um lado espiritual, que tudo isso que está acontecendo é esta mudança, essa transformação desse nosso planeta que está saindo de uma situação de provas e expiações onde o mal predomina e passando por uma situação onde o bem predomina. Predomina, não é que não vai haver o mal. Essa é a situação e tudo isso foi programado, tudo isso já foi dito que iria acontecer nesses tempos. Bom, prossigamos. Jesus, lá em Lucas, ele diz assim, olha, os olhos são a candeia do corpo. E quantas vezes a gente se deixa, deixa eu arrumar uma palavra simples, não vou achar uma palavra simples, perdoe a palavra. Quantas vezes a gente se deixa emprenhar pelos ouvidos? A gente ouve e a partir daquilo ali, essa pessoa aqui é horrível, essa pessoa não vale nada. Não, essa pessoa é maravilhosa. Não, essa pessoa é maravilhosa. Ou seja, a gente não tem uma opinião própria. E os olhos são a candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. E da mesma forma, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então são os nossos olhos. Como é que nós observamos as coisas? E a doutrina espírita ela vem como esse instrumento nos auxiliar para que nós possamos ter essa visão. Nós não recebemos a doutrina espírita como que nós somos maravilhosos. Ao contrário, a gente recebeu a doutrina espírita como aquele instrumento para nos auxiliar, porque é a verdade. Só que a gente fala assim, sabe, escolhe a verdade te libertará, mas libertará quando? Se eu pratico realmente aquilo que eu entendo. E acontece muito isso, muitos espíritas, dialogadores, pessoas que estão aqui, palestrantes, presidentes, pessoas que estão, estou falando só do centro espírita, porque não vou falar do protestante, do católico. Ele acha que está numa situação, mas desencarna, fica procurando o nosso lado, acha que está do nosso lado. Não dá aquela colônia, não está do nosso lado. Porque não é só isso, a gente precisa de muito mais. Como está o seu ouvir? Aí eu pergunto, como está
campo da sua mente? O que é que nós estamos ouvindo? O que nós estamos ouvindo? Trazendo para a gente. O que ele está falando das coisas que a gente ouve? Como é que a gente age? Como é que está o nosso pensamento? O que a gente está trazendo para a nossa mente, para esse nosso campo, da nossa mente? A gente precisa raciocinar com todas essas coisas. O que a gente está pensando? Às vezes aquela ideiazinha que vem pequenininha e gemendo. Então essas coisas tem que ser sentidas, tem que ser pensadas, a gente tem que analisar o que a gente está fazendo com tudo aquilo que a gente está como está esse nosso caminhar. Então, a gente vem ao centro, a gente vai às igrejas, vai à sinagoga, vai aos terreiros, ou seja, cada um tem o seu segmento, mas a gente vai com uma obrigação que tem que ir lá. Mas essa nossa vivência, o que a gente está trazendo para a nossa mente? É muito importante a gente compreender isso, o que nós estamos fazendo conosco nessa nossa atual existência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho da Igreja Católica, ele diz que uma questão que todos nós devemos entender agora. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ou entrar de novo no mundo dos espíritos. É que nós, sabe, esse questionamento que ele faz para a gente. Se a gente desencarnasse agora, porque a nossa mente, aqui a gente pode esconder, a gente pode fingir, a gente pode estar sorrindo, na realidade nós estamos tristes, a gente pode falar coisas, mas e lá na espiritualidade? E ele complementa, onde nada pode ser oculto. Então essa é uma questão que a gente tem que levar também constantemente na nossa existência, naquele horário, naquele momento em que a gente vê a situação difícil. E aí eu vou trazer informação bem atualizada para que a gente possa perceber como nada está perdido. Essa informação, ela vem nesse livro, O Mundo de Redação, ela é bem recente, né? 5 livros, 2021. Manuel Filomeno Miranda tem um capítulo 11 que ele fala dos justiceiros. Ele diz para a gente, Manuel Filomeno Miranda, que a limpeza espiritual está sendo feita já desde algum tempo, agora no seu apogeu. Esse livro foi feito na época da Covid, quando estava, então, reuniram-se vários espíritos sob o comando de Ismael, que é o governador do nosso planeta, o governador do Brasil, né? E tinha espíritos de todos os países reunidos, e eles fizeram esse trabalho e vinham nas colônias, vinham nos hospitais, e Manuel Filomeno Miranda, junto, anotando, e trouxe as informações, trouxe esse livro. Vale muito a pena ler esse livro. E aí ele fala para a gente, logo depois, porém, o som do amor voltará a brilhar, a ordem substituirá o desalinho, o bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade. Então, assim, pessoal, não está tudo perdido. Não está tudo perdido, porque o governador do planeta é Jesus. Então, não está tudo perdido. Cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos na incementação dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Mais uma pequena coisa que ele fala também desse justiceiro. Esses justiceiros, eles se dizem injustiçados, colocaram assim, porque eles acreditam, aconteceu, eles se juntaram e são contra todos aqueles que falam em Jesus.
Porque muitos deles desencarnaram sobre o nome de Jesus, em cruzadas, as inquisições, então eles se reuniram e formaram esse grande grupo e foram se juntando e eles se dizem injustiçados e se colocaram como os justiceiros. E ele fala assim, ó, como é que eles são ardilosos? Quando as suas vítimas resistentes pela oração, pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade. Ou seja, tem um monte de gente aqui, né? Vocês estão todos aqui, no dia de semana, neste horário, mas assim, quantas vezes vocês quiseram vir à Casa Espírita, quando quiseram fazer um trabalho de caridade e foram impedidos por alguma coisa, alguém que chegou. Então, todos aqueles, sejam eles qualquer cristão, vamos colocar assim, né, de qualquer segmento, que queiram trabalhar para o Cristo, eles vão procurar fazer com que você desanime, com um jeito de você não seguir o Cristo. Quanto mais alinhado com o Cristo você estiver, mais eles vão tentar fazer com que nós, né, desistamos disso. Por isso que a gente vê muita gente, a gente vê padres, vê pastores, vê diáconos, vê tanta gente dentro da Casa Espírita, tanto palestrando, que às vezes de repente saiu, não quer mais, porque são eles, então, perseguidos. E olha o que eles utilizam, então, com essa astúcia dele. Ele fala assim, ó, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidas, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos. Eles usam a inteligência, usam a psicologia. Onde é que é o ponto fraco? Então, é aí que vai se apegar no ponto fraco. E para que eu encarnei? Se eu tenho medo, eu encarnei para vencer esse medo. Se eu sou um que tenho angústia, então nós encarnamos para resolver essas questões. Então eles vão ali onde é que está o nosso ponto fraco e fazem com que a gente desista. Contra a sociedade como um todo e os espíritas especialmente. Porque os espíritas têm a verdade. Nós estamos com a verdade do Cristo. Nós estamos aqui aguardando, achando que depois que a gente morrer, né, esse morrer, a gente vai estar no paraíso. Nós não estamos com esse pensamento. Nós sabemos que é trabalho, trabalho, trabalho. Nós sabemos que nós somos seres cheios de defeitos, com muitas qualidades, mas cheios de defeitos. E que não vai ser nessa encarnação que a gente vai resolver isso dessa forma tão tranquila. Paulo, numa carta aos Romanos, ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E aí ele complementa, ouvir pela palavra de Deus, não ouvir qualquer. E a gente vê tanta gente enganada com o que está ouvindo, se deixando levar por aquilo, mas não analisando, não percebendo. Em situações difíceis da nossa vida, quando a gente não sabe o que fazer, a gente deveria perguntar o que Jesus me aconselharia nesse momento. É muito importante isso. E aí, o tema esperança em tempos difíceis, quando tudo parece sem saída. E aí existem várias saídas, mas a saída que nós estamos trazendo, já que estamos numa casa espírita, é exatamente a doutrina espírita. Não é a solução, é uma das soluções, é a doutrina espírita. A gente vai trazer porque que a gente está trazendo dentro de uma casa espírita, o que o espiritismo pode nos auxiliar nesses tempos que nós estamos vivendo, quando realmente tudo parece sem saída, todos os lados parecem sem saída. Existem situações na nossa vida quando você olha e não tem saída para lá, não tem saída para cá, ou seja, todos os caminhos que você olha estão ruins. É claro que todos os caminhos que você na tua frente estão ruins, porque nós fizemos isso, porque nós somos hoje o que nos preparamos ontem. Então, a situação, a melhor forma de nós agirmos é procurar um caminho menos pior, menos ruim. Todos são ruins, qual é o menos ruim? A gente então segue esse caminho. Mas o que a doutrina então traz para a gente de tão importante? A doutrina traz para a gente a fé. Assim como outras religiões, como outros segmentos, traz para a gente essa fé. Mas não é uma fé qualquer. Vamos trabalhar nessa fé. Vamos pensar então um pouquinho nessa fé. A fé como a luz em meio à escuridão. É uma fé diferente, a gente vai ver que não é uma fé qualquer. Na espiritualidade cristã, a fé é mais do que acreditar.
A fé é confiar, é uma coisa diferente. Porque aqueles que se dizem soldados de Alá, aqueles bem radical, é claro, porque o islamismo é uma coisa bonita quando a gente vê, mas eles acreditam verdadeiramente que se eles chegarem aqui e explodirem uma bomba e todos nós desencarnarmos, que ele virá para o seio de Alá, que ele vai lá entrar e vai ter um monte de coisas maravilhosas. Ele acredita nisso, ele tem fé naquilo ali. Mas a gente está falando de um acreditar que é uma confiança. Uma confiança na qual assim, você pode estar passando por qualquer situação, mas você vai entender que você tendo confiança em Deus, você vai conseguir superar. Só que aí entra a doutrina espírita com essa fé raciocinada. A gente, às vezes, tem uma pessoa que está doente, um parente que está doente, que está mal, e a gente olha para ele, que ele se recupere, que ele volte para casa. Mas não é isso. Aquele espírito, às vezes, necessita estar passando por aquilo, e necessita, e ele não vai recuperar aquele corpo físico. Às vezes, a importância dele estar passando aquilo ali é o que ele precisa para o crescimento espiritual dele. E às vezes a gente fica com essa ânsia, mas quando a gente tem essa compreensão de Deus, a gente vai pedir força para ele, vai pedir que ele tenha energia, vai pedir que a espiritualidade auxilie. Esse é o pedido que a gente tem que fazer. É olhar para a dificuldade e enxergar nela não o fim, mas o início de uma transformação. E as dificuldades são isso. A gente não veio a esse planeta encarnado para passear. As pessoas acreditam que é isso, mas não é para passear. É como eu disse no início, se você achar que está tudo bem, que é feliz da vida, que a gente vai desencarnar, porque a nossa vida é isso. São esses atropelos da nossa vida que fazem com que a gente cresça. Não é forte quem não cai, eu sempre falo isso, forte é aquele que cai e se levanta. Esse é o verdadeiro forte. Jesus não foi poupado do sofrimento, mas nos ensinou que o amor é capaz de atravessar a dor e dar novo significado. Jesus precisava passar por essa situação. Jesus não precisava passar por essa situação. Ele passou por essa situação para nos ensinar, para nos mostrar. Ele foi humilhado, ele aceitou. Claro que ele podia sair de todo aquilo ali. Eu não sei se existe algum outro espírito que veio ao planeta, que encarnou um corpo físico como o nosso, precisasse, ou seja, que não necessitasse de estar encarnado. Porque nós sabemos que nós estamos aqui por uma aprovação, por uma expiação ou por missão. Mas Jesus veio só como missão. Será que tem algum outro espírito? Pode ser que tenha. Chico Xavier, né? Por que Chico Xavier tinha trombose, tinha tanta doença? Porque também precisava resolver algumas coisas. Então a gente tem que entender isso. Ter fé não é negar a realidade, é sim sustentá-la com esperança. Eu sempre digo assim, não vamos mudar o mundo. As coisas vão continuar acontecendo. Nós é que vamos nos fortalecer e vamos ter uma visão diferenciada daquilo que está acontecendo. É a coragem de esperar pelo alívio mesmo em meio ao Calvário. Está tudo difícil, mas a gente mantém a nossa fé, a nossa paciência, a nossa tranquilidade, que muitas vezes é muito difícil você manter uma tranquilidade, principalmente os pais, né? Pai e mãe que às vezes está com um filho doente, um filho acusando, é muito complicado isso. Mas a gente consegue fazer isso. Mas quando a gente consegue manter essa paz, essa tranquilidade, como tantos mártires, né? Eu coloquei aí Joana d'Arc, né? Esse espírito que a gente sabe que foi um espírito, uma das últimas encarnações conhecidas de Judas Iscariotes, né? Que sofreu tanto com todo aquele engano que ele cometeu lá. E aí, esse espírito, Joana d'Arc, ele foi retirado, foi queimado, mas o espírito foi retirado muito menos antes do fogo tomar conta do seu corpo. E tem também Joana de Cusa também, que aconteceu, e tantos outros espíritos que aconteceu isso. E a própria Igreja Católica, com tantos espíritos, com tantos mártires que eles colocam, classificam como santos, quando a gente vai ver a história desses espíritos, passaram por tanta dificuldade, passaram por tantas situações difíceis, até que fossem
reconhecidos como os santos, né, para a Igreja Católica. E nós sabemos que as nossas melhores encarnações são aquelas que a gente mais passa por dificuldades e que a gente supera. Não é passar por aquela dificuldade, ai meu Deus! Aí quando a gente faz isso, eu estou dizendo assim, Deus, eu não preciso, eu não mereço, por que você fez isso comigo? E não é assim que nós deveremos agir enquanto estamos aqui. Porque nós estamos aqui exatamente para isso, não é para sofrer, não. Ah, o Espírito veio para sofrer. Não, ninguém veio aqui para sofrer, não. A gente tem que compreender que dor é uma coisa, dor é fundamental, dor é importante. Se a dor do dente doeu, poxa, tem uma coisa que está doendo aqui. Se está doendo, eu não estou vendo o dente, eu tenho que correr atrás e verificar o que está acontecendo com ele. A dor me indicou alguma coisa. Agora, sofrer, eu ficar lamentando com a dor. É diferente. A fé viva e o processo terapêutico. Aí é experiência bem pessoal. Na prática clínica, eu consigo observar que pessoas com a fé viva enfrentam as crises com mais serenidade. Aquela pessoa que tem fé, seja ela qual for, seja ela, sabe, de que religião, mesmo pessoas que não são nem cristãs, mas que acreditam em Deus, elas têm uma fé diferente, uma maneira diferente. Elas compreendem que o sofrimento não é castigo, mas parte do processo humano e espiritual. A fé bem integrada à vida psíquica permite olhar para a dor com humildade, sem necessidade do sofrimento, mas também sem se deixar dominar por ele. Sem se deixar. As coisas vão acontecer. Nosso corpo ele é perecível. Quando o nosso corpo adoece, é porque nós já adoecemos. Então, nosso corpo é só esse instrumento que nós temos aqui nesse planeta, é só esse nosso caminhar aqui nesse planeta. Ela ajuda a reconhecer que nas feridas pode brotar graça e que a vulnerabilidade é justamente o lugar onde Deus mais se manifesta. Nessa necessidade nossa, de como a gente encara as nossas dificuldades. A gente já viu essa... todo mundo já viu essa frase, esse desenhozinho, né, que ele diz aí. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Quando nós realmente temos essa fé, naqueles momentos difíceis, se nós realmente cremos em Deus, cremos em Jesus, a gente vai ser carregado, a gente vai conseguir superar a dificuldade. Imaginemos aqueles primeiros apóstolos, eu fico imaginando que fé era aquela. Que fé é aquela que alguém, ele chega e fala, jura esse teu Jesus. E ele vai cantando para a arena. Que fé é essa de Paulo de Tarso, que persegue cristãos, que vai lá para matar Ananias, para prender Ananias, com muita raiva, que ele está indo para lá para prender Ananias, porque sabe que Ananias foi aquele que converteu a Abigail, a pessoa que ele amava. E aí na estrada ele para uma luz. Quem é esse? Eu sou Jesus, aquele que percebe. E aí ele para naquele momento e fala, o que queres que eu faça? Que fé é essa? Que fé é essa de Levi que está lá cobrando impostos? E Jesus fala, Levi, segue. E Levi, o cobrador de impostos, levanta e segue Jesus. Isso é uma fé. Um dia a gente vai chegar a essa fé. Força que sustenta. Se a gente acreditar um pouquinho, acreditar um grão de mostarda que Jesus falou, dessa fé, a gente muda um quadro enorme na nossa existência. A fé não é um analgésico espiritual, é uma força interior, uma âncora em meio ao caos. Quando tudo parece perdido, está aqui. Quando nós acreditarmos nisso de verdade, a gente vai conseguir entregar um prato. Fale comigo. Sempre vai ajudar. Sempre. Todos nós.
Com certeza, Ele é o autor da fé. Temos que acreditar em Deus. Jesus trouxe para a gente o que é realmente Deus. Quem é Deus? Não é um Deus negativo, não é um Deus desse exército, não é um Deus desse povo. Ele é um Deus. Deus de amor, Deus de bondade. O Deus que não pune, mas dá oportunidade. Essa presença silenciosa e amorosa sustenta o coração e impede que o desespero tome conta de nós. Nós temos que ter essa fé e realmente ter essa crença. É ela que acende uma pequena luz no meio da noite. Tudo parece perdido, mas a nossa fé, ela faz com que a gente compreenda que as nossas situações, o que nós estamos passando é tão pequeno diante de tantas pessoas, de tantos espíritos passando por situações muito piores. Nós reclamamos demais da nossa existência, reclamamos demais das coisas pequenininhas, efêmeras de nossa vida. E quanto sofrimento está em torno de nós? Ah, mas esse é ele, isso não sou eu. Mas não é isso que Jesus falou no próximo antes mesmo. A fé não elimina as provações, mas nos ensina a atravessá-las com esperança. A coisa vai continuar acontecendo. Eu é que vou me fortalecer. E cada um de nós aqui podemos ser essa luz. Não é ser iluminado, não. É ser essa luz para que nós possamos iluminar. Nós precisamos trabalhar, nessa jornada, nesse exército do Cristo. Nós precisamos, principalmente nesse momento, como disse ali, Manuel Filomeno de Miranda. Quando a alma aprende a confiar, mesmo sem entender, descobre que nenhuma dor é inútil aos olhos de Deus. Gente, a injustiça dos homens existe. E nós estamos vendo isso por todo o Brasil, por todo o mundo, por todos os locais. Nós estamos vendo a injustiça dos homens. Mas não existe injustiçado para Deus. Todos esses que os homens estamos vendo como sendo injustiçados pelos homens, mas para Deus, esses seres estão respondendo, estão também devendo aos olhos de Deus. Agora, é claro, o mal é necessário. Agora, há de quem provoca esse mal. Outra maneira de punir, ou não de punir, isso não fala de punição, mas outra maneira dessas pessoas resgatarem os seus débitos, teriam. Mas a gente vê isso. Nós é que não podemos ser esse justo. Porque, no final de tudo, a dor pode se tornar um lugar de encontro, transformação e amor. Desde que nós saibamos lidar com nossas dores. É importante que nós possamos saber entender isso, para que a gente não sofra nossas dores. Agora, pode, eu estou falando pode, né? Porque se a gente não quiser, a gente vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer e vai sofrer. E as dores vão aumentar. E a gente desencarna, sou espírita, desencarnei, cheguei na espiritualidade, ai, graças a Deus, saí daquele sofrimento. Você não soube combater um bom combate. Você vai ter que retornar. Você vai ter que fazer de novo. E às vezes de uma forma pior. Então, aí eu sugiro assim, ó, aquela esposa, aquele marido, aquele filho, aquele pai, aquele patrão, aquela pessoa chata, cura ela, senão o povo vai ter que voltar de novo com ela, em situação pior às vezes. Em situação pior. Então, assim, usa esse amor que Jesus nos mostrou e atua. E mais um alerta para esse momento. Aí eu vou falar para encarnar e para desencarnar. Se alguém aqui tiver com raiva de alguém, tiver chateado com alguém, tiver, sabe, com o pai, isso, filho com o pai, pai com a mãe, qualquer um, estou chateado com alguém, está com raiva de alguém, não está falando com alguém há um tempão, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Faz isso. Faz. Ah, mas ele é que é o culpado. Não interessa quem é o culpado. Não vamos ter culpa. O que eu... Livra o seu coração do ódio. Livra o teu coração da amargura. Uma das piores coisas que existe é você desencarnar com raiva, com ódio. A coisa fica presa no teu perispírito. É muito sofrimento. Aproveita. Faça isso. Você tem isso aqui. Esperança, né? Que é o termo que a gente está colocando, a esperança. A esperança, gente, esperança que a gente vai colocar enquanto doutrina espírita,
essa relação de crença com esperança. A crença desempenha um papel crucial na formação da esperança. O que eu estou crendo? Quando alguém acredita na possibilidade de um futuro melhor, essa crença se transforma na esperança que motiva a sustentação. Mas é isso lá pela 770 e pouco. Eu estou falando isso, mas eu não sei exatamente o número não, mas é só uma da história, né? Lá pela 770, tentativa de criar o filamento dessa energia toda que nos ilumina hoje, o seu assistente fala, Tomás, 770, vamos parar, não vai dar certo. Ele fala, não, agora é que a gente já sabe que tem 770 possibilidades de que não dá certo. Lá pelas 1000, alguma coisa, 900, alguma coisa, ele conseguiu, e hoje ilumina o mundo. Né? É o filamento aí. Então, essa esperança quando você está no caminho certo, né? Que às vezes está com esperança de coisas erradas. A doutrina espírita fortalece essa relação, no sinal que a fé não é cega. Olha a diferença da doutrina espírita. Mais fundamentada na razão e na reflexão, fazendo com que as pessoas se sintam mais encorajadas a agir positivamente em suas vidas. Reflexão, razão. Essa coisa da fé raciocinada é uma coisa maravilhosa. Eu ficava imaginando, mas gente, Jesus, a gente só sabe de Jesus quando nasceu, sabe de Jesus aos 12, 13 anos, na sinagoga, depois sabe de Jesus lá já se batizando, e antes disso, durante isso, o que aconteceu? Muita coisa. E João, lá no seu último capítulo, que eu não lembro qual é, mas no seu último capítulo, deixa eu só pegar ele lá, ele diz assim, se nós pudéssemos saber todas as coisas que Jesus ensinou, não teria livros para se colocar. Eu entendo dessa maneira, muita coisa. Porque a gente usa a razão. Tem muitas coisas que foram colocadas no Novo Testamento, que não foi Jesus que disse, foi a necessidade do homem. A gente sabe como é que funcionava, a gente sabe que a Igreja Católica, nesse aspecto, era dona da verdade. Mudava. As bulas papais, reunia, não serve isso, não serve aquilo. A própria reencarnação foi tirada por conta da Bíblia, por conta disso. Então a gente sabe, então a doutrina, essa esperança, ela traz para a gente através dessa razão e dessa reflexão. E Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 2, versículo 17, que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Não adianta eu ter fé, não adianta eu falar, não adianta se eu não tiver a obra, se eu não fizer por onde, eu faça por onde, que eu te ajudarei, é assim, nós temos que fazer por onde. Não adianta eu ficar parado. Agora, existem situações, eu estou assistindo uma televisão, estou assistindo uma televisão, mas a gente vai assistir uma televisão, aconteceu não sei quem lá, não sei lá no Japão. E eu assisti aquilo, tem uma vida. A gente pode parar e fazer uma oração, pedindo pelo sofredor, por aquele que passou pela situação e pelo autor. Estou fazendo alguma coisa, estou praticando alguma coisa. O entendimento de que só se evolui passando pelas provações e expiando nossos enganos pretéritos para com a lei é o que nos acalma e resigna. Então, eu estou passando por nenhuma situação de que eu sou um pobrezinho, eu estou passando por situação porque o meu bisavô, o meu tataravô errou. Não, a doutrina diz para a gente, não, você é dono de você mesmo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu tenho cirurgia de um câncer de 4 anos atrás, 5 anos atrás. O câncer veio, me cortaram a barriga de cima e embaixo, me tiraram um monte de coisa, me botaram uma bolsa, depois tive que voltar de novo, e eu fiquei pensando, o que eu devo ter feito, né? De ter cortado, foi muita barriga por aí, porque me cortaram a barriga tantas vezes, mas Deus foi maravilhoso, Ele me deu oportunidade, Ele me deu mais chance, e aí eu preciso pegar essa chance enquanto eu estou encarnado. E a gente às vezes fica sofrendo, mas eu não sofro com isso, eu agradeço a Deus por isso. Nós precisamos exatamente de ter essa esperança no amanhã. Por isso, ter esperança no futuro melhor em termos fraternos é o dever do Espírito. Ele está falando em dever do Espírito. Pois ele compreende que tais mudanças não são saltos quânticos e sim passos simples rumo à perfeição. Nós não damos salto quântico, salto de qualidade. A gente vai devagarinho, muito devagar.
Aquele que acredita que passou por essa encarnação, agora vai para o paraíso, vai ficar lá acariciando o leãozinho, o tigrezinho, e só repouso, só tranquilidade. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Eu acho que viver isso, acho que é viver no inferno. Porque eu sou uma pessoa que sou ativa. Imagina eu estar num lugar que eu não passo, não vou fazer nada. Tem gente que gosta. Mas eu não gosto. E acredito que muita gente não vai gostar também. Então, essa compreensão nossa, essa compreensão da vida, essa compreensão do que a gente precisa fazer para que a gente possa ter esses dias melhores. Como manter a esperança nesses tempos então, tão difíceis que é o que nós estamos trazendo? Os problemas, eles sempre vão existir. Se não tiver problema, não tem solução. Né? A filosofia, que é a mãe de todas as ciências, não é isso? A filosofia veio para questionar. Por que o céu? Por que isso? E a ciência veio para dar essa outra explicação. Eles fazem parte da estrutura do nosso aprendizado enquanto espíritos imortais. O que precisamos é preparar nosso ser para enfrentar os contratempos. É nos preparar. Eu vou fazer uma prova, esse concurso é bom. Isso paga bem, eu vou fazer essa prova, aí vou lá e falo, mas que prova difícil, né? Mas ano que vem vai ter mais, agora eu vou estudar, estudo, quando eu chego no nosso ano seguinte, a gente tem prova fácil. Não foi a prova que estava fácil. Eu estava preparado. E a vida é assim. Eu me preparo para as situações, me preparo para as coisas. Não negá-los, enfrentá-los com dedicação. Nós, adeptos do Espiritismo, cremos de verdade. Deveríamos. Nada acontece por acaso, cada experiência, por mais difícil, é uma oportunidade de crescimento. Todas as oportunidades. A vida continua após a morte. Somos espíritos imortais vivendo uma jornada evolutiva. Nós não somos encarnacionistas. Nós somos reencarnacionistas. Uma vez que saímos da fase animal para a fase hominal, nós agora não encarnamos mais, só reencarnamos. Nós somos o espírito. Nós não temos o espírito, nós temos o corpo físico para a gente poder trafegar para essa vida. Outra coisa que nós entendemos, a dor não é castigo, ela é um instrumento de aprendizado e transformação. Os momentos mais escuros sentimos como se Deus estivesse se afastando. Acontece isso. A vida está tão difícil, tão complicado, principalmente no momento de depressão. Né? A depressão que foi uma doença do século XX e continua sendo uma doença do século XXI. As piores doenças é a depressão. Porém, a doutrina espírita assegura que jamais estamos desamparados. Ao nosso redor, espíritos protetores, mentores e entes queridos nos acompanham com amor e cuidado constante. Diante das aflições, das angústias, dos sofrimentos e da dor, não podemos perder a nossa fé, a esperança e confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus. Se a gente perder isso, a gente perdeu tudo. Jesus disse, está em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, Jesus é o caminho. Foi perguntado, até perguntou qual o Espírito mais perfeito, e ele disse Jesus, que seja Jesus. É o nosso guia, é quem nós devemos seguir. Mas eu não consigo seguir Jesus. Sim, mas eu consigo, a gente vai seguir o que a gente consegue, vamos fazer o que a gente já pode fazer. Eu hoje sei que na minha vida tem coisas que não vai ser nessa encarnação. Eu sou muito revoltado, às vezes, muito bravo, muito violento. Então eu tenho que botar violão no saco. Eu tenho que fugir de dificuldades. Se fugir de alguma coisa aí, eu tenho que sair de perto. Não vai ser nessa encarnação que eu vou resolver tudo ainda. Mas aquilo que eu já posso, eu já vou melhorando, eu vou procurando fazer. Mas sabendo que eu tenho que me conter. Esse é importante. Você conhecer os seus defeitos, para que você possa, então, superá-los. O Espiritismo não promete vida sem dificuldade, mas nos oferece nova forma de enxergá-las. As dificuldades continuam na nossa vida. Né? Ensina que a dor nos transforma, mas não nos define. Eu não sou a dor. Eu não sou a dor. Ela me transforma no sentido que eu aprendo a viver dessa maneira. Mas não sou a dor. A esperança é nosso maior aliado e a luz que procuramos e que
que já está dentro de nós. Então, assim, nós temos que deixar brilhar essa nossa luz, que está dentro de cada um de nós. O tempo é remédio divino para as feridas da alma. Gente, o melhor remédio, o tempo. O tempo. Desde que nós saibamos entender. Então, quando a gente fala no tempo dentro da doutrina espírita, a gente fala que nenhuma dor dura para sempre. Não tem dor que dura para sempre. Nós somos seres que nascemos para a luz. Não vai durar para sempre. Toda prova tem começo, meio e tem fim. O problema é quando a gente não quer sair disso. Eu observo muito gente que quer permanecer naquela piedade de si mesmo. Aquela coisa de ficar se colocando como o pobre coitado. É terrível você ter piedade de si mesmo. E a gente faz muito isso. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos submete a sofrimentos inúteis. É o que eu falei, não existe um injustiçado para Deus. O que agora parece um peso insuportável se transforma com o tempo em aprendizado valioso. O Espiritismo nos convida a confiar no tempo, não como fogo, mas como instrumento de cura. Com paciência e fé, percebemos que as cicatrizes se fecham, a saudade se suaviza e as perdas ganham significado. Todos de nós aqui já tivemos aquele ente amado que se partiu. Quantos de nós? Quando a gente lembra desses seres, tem que lembrar com carinho. Não é esquecer, não, é lembrar com carinho, levar essa energia boa para ele. Entender isso. O Evangelho é outra coisa que o Espiritismo traz para a gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, é um bálsamo para o coração dos aflitos. Este livro, o Evangelho, ele traz para a gente informações maravilhosas. Bem-aventurados aflitos, explica por que as dores nos aproximam da evolução. O Cristo Consolador mostra que Jesus nunca abandona os seus filhos. A fé transporta a montanha e ensina que a confiança em Deus, aliada a nossas orações, remove obstáculos interiores. E quando a gente fala em oração, a gente entende dentro da doutrina espírita que a prece é o elo invisível com esse amor divino. No Espiritismo, orar é muito mais do que pedir. Não é só pedir. É dialogar com Deus, agradecer, fortalecer a alma e abrir espaço que é a intuição divina dos Espíritos, para que a gente seja melhor cada dia. Quando feita com sinceridade, a prece transforma o nosso estado mental, renova a nossa energia e atrai paz espiritual. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, que às vezes acontece, a oração nos sustenta por dentro e nos mantém firmes até que o caminho se abra. Mas a oração é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer o tempo todo. E essa ajuda que a espiritualidade coloca para a gente, ela sempre está presente, ajuda espiritual e também humana, caminho na palavra. A gente precisa disso. Reconhecer que precisamos de apoio não é fraqueza. Não é fraqueza. É sinal de maturidade. O Espiritismo valoriza tanto o amparo espiritual quanto o cuidado médico, psicológico, muito importante. A gente precisa falar com alguém. A gente precisa falar com o padre, falar com o pastor, falar com alguém que a gente confia. A gente precisa desabafar. Vamos guardar isso dentro da gente, essas coisas dentro da gente. Deus nos oferece ajuda por intuição, sonho, inspiração, súplica. Quando a gente está com esse preparo, a gente tem isso aí. A gente tem essas intuições. Eu percebi há pouco tempo que essas intuições vinham para mim quando eu estou dormindo. Estou dormindo e eu acordo de madrugada, eu acordava e ficava sem sono, e hoje eu percebo que naquele momento vem de maneiras diferentes. Vem com aquela coisa que a gente, por que a gente ela tem, se a gente tiver com esse pensamento mais aberto, essas intuições vêm. E também podemos oferecer esse contato através da prática simples que independe do Espiritismo. Uma oração sincera que qualquer um pode fazer. A meditação, né? Joana de Ângela, ela fala para a gente da meditação, da oração, do silêncio interior, buscar estar consigo mesmo. E a leitura edificante, né? Foi feita uma leitura aqui, desse livro aqui, que é um livro maravilhoso, Joana
bons costumes, a prática do bem, a gente precisa saber. E com todos esses hábitos, nossa sintonia com o mundo espiritual se amplia e o coração encontra paz mesmo em meio àquelas grandes provações. Independente de sermos cristãos, espíritas ou de crença, qualquer outra crença. Quanto tempo eu tenho aí? 4 minutos. Tem 4 minutos. Só. Mensagem espírita que a gente coloca, são tantas mensagens, tem livro, tem biblioteca, a gente abre aí, pega, bota no YouTube, tem tantas mensagens, tantas frases maravilhosas. A gente falou de fé, falou de esperança, falou de tantas coisas que a gente pode utilizar, que a doutrina espírita traz para a gente. E a gente sabe que há esses momentos em que a vida nos surpreende com dores que a gente não esperava. Existe esse momento. Situações que desorganizam a alma, abalam as certezas e testam o limite das nossas forças. É testar mesmo o limite das nossas forças. Nessas horas, a razão tem que se explicar, mas o coração grita por sentir. Às vezes a gente está numa situação que você sabe assim, ó, se fizer uma prece, eu saio disso. Você não tem essa força de fazer essa prece. Lembra André Luiz, no momento em que, depois de todos aqueles anos lá no umbral, no momento que ele lembrou e falou que não aguentava mais e pediu proteção, veio a proteção. É justamente aí que a fé se revela, não com fuga, mas com amparo. Reforma íntima. Estou ouvindo tanta gente falar em reforma íntima. Como é que a gente faz a reforma íntima? Eu vou falar aqui 2 passos só. Nesse primeiro passo, 3 coisinhas. Decidir iniciar o trabalho. Ouviu tantas coisas? Iniciar o trabalho. Conseguir vencer as naturais dificuldades, que elas vão aparecer para a gente, e se empenhar com afinco para a gente conseguir. Porque quando a gente começar a querer fazer as coisas, a gente vai ter um monte de obstáculos. Então, decidir, tem que pensar e tem que se empenhar. E o segundo grande passo está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebentamento? E aí Agostinho de Hipona diz: um sábio da antiguidade desconhece-te a ti mesmo. Esse conhecer a ti mesmo é um problema muito sério, que às vezes eu não quero me conhecer. Às vezes eu não quero saber. Eu falo, mas eu não quero, porque aí eu vou perceber o que eu sou. E aí a gente vê que na 919 há o conhecimento de si mesmo, portanto, a chave do progresso e do bem. Bom, eu estou terminando aqui. Eu queria, se você me der em 3 minutos, eu queria terminar. Eu queria terminar com uma mensagem de Emmanuel para Chico Xavier. Certa vez, Chico Xavier, já meio triste lá, e pergunta: Emmanuel, pede Maria, fala com Maria, meu Deus, eu vou falar como é que eu faço. E aí, Emmanuel passa os dias, Emmanuel escreve isso. Não, o Chico, Maria respondeu, aí ele pegou o papel lá e ela disse: isso também passa. Aí ele deu aquela risadinha. Aí o Emmanuel falou para ele: isso também passa. Aí depois eles fazem um texto, eu gostaria de passar esse texto para a gente aqui, circular aqui, senão não vai dar tempo. Fica à vontade, fica à vontade. Vai com A calma. hora que fique, ó. Tá. Então tá, antes da gente passar o texto. A esperança em tempo difícil, quando tudo parece perdido, e nós, os cristãos espíritas, após assistirmos essa palestra, ainda temos motivos para termos esperança em tempos difíceis. Será que temos? Mesmo quando tudo parece sem saída? Então, assim, o objetivo foi esse, a gente compreender que não está tudo perdido. E aí a gente vai ver agora aqui que Emmanuel, vou ler aqui que eu botei o nosso gratidão aqui, né, eu queria terminar então com essa mensagem. Eu fiz uma montagem aqui, essa mensagem então que Emmanuel dá por completo para Chico. E a gente termina dessa maneira. As coisas na terra passam. Na voz de Chico. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também
os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mão amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sussurrar diante das turbulências gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no meio universal e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos da nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.